Olá pessoal, prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Sendo assim, vamos novamente direto ao assunto. E o assunto abordado aqui hoje é com respeito à morte e à ressurreição do homem. Quero que você entenda que o sistema religioso, nas suas crenças, nas suas doutrinas, eles creem que este corpo, uma vez morrendo, será posto numa sepultura. E após a volta de Cristo, aquele corpo irá ressurgir dos mortos para a vida, para ser julgado, quer para o bem ou para o mal. Mas será que isso de fato confere com o que está contido nas Escrituras Sagradas ou apenas se tratou de ilustrações que os profetas, que Jesus e os apóstolos usaram para descrever algo que estava oculto ao entendimento daquele povo naquela geração? Por isso eu quero que você raciocine comigo sobre uma passagem bíblica onde Jesus ressuscita Lázaro. Uma vez Lázaro ressuscitando, evidentemente que Lázaro tornou a morrer. Sendo assim, podemos ver que nada tem a ver com a ressurreição apenas da carne. Porque por mais que Jesus tornasse a ressuscitar Lázaro 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, isso seria indiferente, pois ele sempre tornaria a morrer retornando ao pó. Porque a verdadeira ressurreição nada tem a ver com o corpo de carne e sangue, e sim com o nascer do Espírito no homem. Tendo isso por base, me acompanhe em meu raciocínio nas passagens que estarei apresentando a vocês a partir de agora. Veja com respeito ao apóstolo Paulo. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 11, apóstolo Paulo diz: para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Percebeu? Conseguiu entender essa passagem? Vou ler de novo. Para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos, disse Paulo. A pergunta que fica é: Paulo estava morto? É lógico que Paulo não estava morto. Mas então como que ele queria chegar à ressurreição dos mortos? Analise comigo. No livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos. Ora, por acaso o evangelho foi pregado aos mortos lá na sepultura? Por certo que não. Então de que mortos nós estamos exatamente falando? Tal como eu disse no livro de Filipenses capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo disse, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Veja que Paulo se considera um morto espiritualmente. Então não estamos logicamente falando de mortos lá na sepultura, e sim de pessoas que ainda não haviam passado pelo processo do nascer do Espírito. Veja o que consta no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Como podemos ver, de forma alguma tem a ver com mortos da sepultura, e sim com um homem natural. Veja a passagem que Jesus ele diz para um certo homem no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 60. Mas lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Veja que o homem que ainda não nasceu do Espírito é considerado por Deus como morto, tal como o próprio Jesus menciona, que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ora, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Veja que o Deus não é Deus do homem natural. Deus é Deus daqueles que já nasceram do Espírito, os quais trazem a imagem e semelhança do Criador. Porque este corpo traz a imagem e semelhança do meu Pai, aqui, dessa terra e da minha mãe. Nada tem a ver com o ser espiritual. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Fazendo alusão a quem? Paulo era considerado como morto, mas a questão é, Paulo estava vivo, mas Paulo queria alcançar a ressurreição dos mortos. Veja que isso acontece em vida e não após a morte. Se você não alcançar a ressurreição dos mortos em vida, de forma alguma você terá parte no reino dos céus. Porque você tem a oportunidade de alcançar a salvação enquanto estar vivo. Depois de morto, tudo terminou. Sendo assim, podemos entender, sim, simples, de forma fácil,
que a ressurreição dos mortos é alcançada através do nascer do Espírito, do despojamento do corpo e da carne. E ao menos que você venha a nascer do Espírito, você jamais alcançará a salvação. Mas vamos dar continuidade. Veja o que consta no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Ora, por acaso aquelas pessoas haviam sido sepultados com Cristo? Porque sepultados com ele, no batismo. Nele também ressuscitastes. Por acaso apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Tiago, João, eles haviam baixado a sepultura? Eles estavam mortos? Não, mas eles ressuscitaram pela fé no poder de Deus. Veja que quando a Bíblia faz alusão aos mortos, não é os mortos que estão lá na sepultura, lá no cemitério, faz alusão aos homens que ainda não nasceram do Espírito. Aquele que ainda não nasceu do Espírito não tem o Filho. Quem não tem o Filho já está morto em seus pecados. Veja o que consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veja que mais uma vez não estamos falando do cemitério. Não estamos falando de sepultura, nada tem a ver com este corpo de carne e de sangue. Ele disse, ele vos deu vida, estando vós mortos. Os homens de carne e de sangue, que ainda não haviam nascido do Espírito, foram revestidos de poder, uma vez que receberam a graça de Cristo e foram feitos filhos de Deus, pois esses haviam nascido do Espírito. Uma vez nascendo do Espírito, eles receberam a vida do Criador. Veja o que consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Isso Paulo falando. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Ora, por certo que nada tem a ver com uma passagem lá de Lázaro, onde Jesus ressuscita, de fato, um corpo de carne e de sangue para testemunhar e servir de alusão ao nascimento do Espírito. Porque aqui essas pessoas não estavam mortas com quem Paulo estava falando. Nenhuma delas havia morrido, baixado a sepultura. Nenhuma delas havia sido enviada ao cemitério. Muito pelo contrário. Paulo diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Ou seja, fazendo alusão que se você já nasceu do Espírito, significa que você ressuscitou. Então você está juntamente com Cristo. Analise e reflita junto comigo. Vamos dar continuidade. Vamos partir agora para o livro de Apocalipse, para que você possa fazer uma junção desse assunto com a suposta revelação de apóstolo João que irá acontecer no futuro. Veja bem, livro de Apocalipse 14, capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Como que se morre no Senhor? Baixando a sepultura? Sendo um mártir? Não. Nascendo do Espírito. Esses que nascem do Espírito morrem no Senhor. Morrem para a velha natureza do homem natural. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 8. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aqui as pessoas fazem alusão ao livro de Apocalipse, a volta de Cristo, onde irá ressuscitar todos os mortos que estão no cemitério. Isso é um grande equívoco, porque a Bíblia se utilizou de uma linguagem dos judeus para tentar abrir o nosso entendimento para uma coisa que estava além da compreensão daquele povo naquela geração. Veja o que consta no livro de João, capítulo 5, versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Veja que naquela geração já haviam pessoas que estavam ressurgindo dos mortos. Por certo que todos os discípulos ressurgiram dos mortos, porque eles nasceram do Espírito, e o velho homem havia morrido. Na questão do velho homem, uma vez que o velho homem, que é a natureza do homem natural, morre, ressurge o homem espiritual. Essa é a ressurreição dos santos. Veja, em verdade vos digo, disse Jesus, que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Apóstolo Paulo foi um desses mortos que ouviu a palavra do Senhor e ressuscitou do Espírito.
Analise comigo, livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Veja que essa passagem faz alusão sobre a pessoa de Paulo, inclusivamente. Pois ele diz assim, se alguém está em Cristo, Paulo estava em Cristo, é nova criatura, ou seja, o velho homem já morreu, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Agora vamos fazer junção com o livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4 e 5. Porque as primeiras coisas passaram, eis que faço novas todas as coisas. Esse livro de Apocalipse se cumpriu na vida de Paulo, se cumpriu na vida de todos aqueles que já haviam se despojado do velho homem, os quais haviam nascido do Espírito para a justiça. Esses já haviam se cumprido todo o plano de Deus sobre a vida deles. Sendo assim, se você ainda tem alguma dúvida que a morte e a ressurreição nada tem a ver com este corpo natural de carne e de sangue, então eu sinto muito por você, porque a morte e a ressurreição nada tem a ver com cemitério, nada tem a ver com sepultura. A morte se corresponde ao homem natural e a ressurreição ao homem espiritual. E isso acontece aqui. Se você não adquirir a salvação aqui, se você não vier a nascer do Espírito aqui, de forma alguma em qualquer outro lugar você poderá alcançar essa dádiva de Deus. Veja o que consta no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Analise comigo e reflita. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Veja que Paulo está falando que Deus falava de muitas formas e de muitas maneiras. Uma dessas maneiras que Deus se utilizou para falar é com respeito à morte do velho homem, ou seja, com um homem sendo colocado na sepultura, sendo enterrado lá no cemitério. Ele usou esse tipo de linguagem porque ela era óbvia para nós, era algo que faria sentido para o nosso intelecto. Veja o que consta no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 33 e 34. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Veja que aquele povo não conseguia compreender muita coisa em se tratando de assuntos espirituais. Por isso Deus se utilizou da morte, sim, como símbolo, fazendo alusão ao homem espiritual, utilizou a morte sendo um homem colocado lá na sepultura. Porém, de forma alguma tem a ver com sepultura. De forma alguma tem a ver com a morte deste corpo e com a ressurreição deste corpo. Muito pelo contrário. Veja bem, morre-se o velho homem e ressuscita o novo homem. Morre o natural e ressuscita o espiritual. Não vai morrer essa natureza de carne e vai ressuscitar novamente a natureza de carne. Isso é uma loucura, porém o sistema religioso aplaude os que pensam e concordam com essa opinião. Veja o que consta no livro de João, capítulo 16, versículo 12. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento, disse Jesus. Jesus tinha muitas coisas para revelar, mas era demais para o entendimento daqueles homens naquela geração. Porém, veja o que consta no livro de João, capítulo 16, versículo 25. Disse-lhes, digo isso por parábolas. Chegará, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Vou repetir. Livro de João, capítulo 16, versículo 25. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente falarei acerca do Pai. Sendo assim, Jesus nunca falou abertamente acerca do Pai naquela geração, porque ele se utilizava de parábolas e de ilustrações. Sendo assim, a morte do homem, o ressurgimento do homem na carne, faz alusão ao ressurgimento do homem espiritual. Tal como eu disse, Lázaro morreu na carne e ressuscitou na carne. Isso não tem lógica. A lógica é, morre a natureza do homem natural, morre o homem, na questão desse intelecto, e ressurge um novo homem segundo o coração, segundo o entendimento, um homem que irá possuir a mente de Cristo. Esse é o homem espiritual. Veja o que consta no livro de João, capítulo 16, versículo 13.
Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está por vir. Veja que ficou encarregado do Espírito Santo nos guiar a toda a verdade. Porque Cristo, naquele momento oportuno, ele não pôde relatar as espirituais por falta de compreensão, tal como citei nos versículos anteriores. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. O que vos dei para beber foi leite, disse Paulo, e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem ainda agora o podeis. Veja que o apóstolo Paulo se utilizava da lei, se utilizava também de parábolas e ilustrações para abrir o entendimento daquelas pessoas naquela geração. Mas Paulo mesmo não pôde falar dos assuntos espirituais. Ele se utilizou de enigmas na geração deles e de mistérios, tal como consta no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Vocês já deveriam ser mestres a essa altura, mas ainda necessitam de leite ao invés de alimento sólido. Veja que aquela geração de Paulo, aonde Paulo estava instruindo aquele povo, já deveriam ser mestres no discernimento dos assuntos espirituais. Mas tudo que aquele povo era capaz era apenas de discernir o leite, ou seja, de discernir a lei de mandamento carnal através de ilustrações e de parábolas. Tal como consta no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai puro leite espiritual. Veja bem, Pedro afirmando, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Veja que é para aquele povo desejar arduamente o leite espiritual, o qual era a lei de Moisés. A lei de Moisés representava o leite espiritual. A lei de Moisés fazia alusão àquilo que haveria de vir a revelar-se ao homem. De forma alguma, podemos concluir que este corpo aqui irá ressurgir após a vinda de Cristo nos céus. Muito pelo contrário. Todas as doutrinas estão equivocadas. Nem Paulo, nem Jesus, nem os profetas puderam falar abertamente dos assuntos espirituais. E aí vem a igreja e fala abertamente acerca desses assuntos como se de fato esses assuntos fossem espirituais, alegando que este corpo natural de carne e sangue, após se deteriorar dentro de um caixão, irá ressurgir de novo na mesma forma atual da qual ele era antes. Que lógica há nisso? Só existe lógica dentro do ponto de vista do Espírito, a qual é: morre-se para o velho homem e ressuscita-se do homem espiritual. A ressurreição do homem é concernente ao homem espiritual, porque de fato este corpo representa o espiritual aqui nessa terra. Mas de forma alguma eu sou este homem, e assim como você também não é este homem. Nós somos seres espirituais que estamos habitando em um corpo. Por isso precisamos recuperar a nossa consciência ressurgindo no Espírito. Essa é a ressurreição do homem espiritual. Uma vez você ressuscitando, você de forma alguma irá morrer, independente que esse corpo venha a se desfazer nesta vida, neste mundo, independente que este seu corpo retorne ao pó tal como era, você jamais será afetado, a sua existência permanecerá eternamente para todo sempre, porque o Espírito não tem princípio de dias e nem de fim. Seria isso? Raciocine e chegue a uma conclusão por você mesmo. Acredito que é mais do que suficiente para você compreender que de forma alguma as Escrituras fazem a alusão que este corpo natural irá ressuscitar na própria carne. Muito pelo contrário. O homem natural irá ressuscitar do Espírito, mas somente aquele que vier a nascer do Espírito. Aos demais retornarão ao pó e sua memória cairá no esquecimento como se nunca tivessem existido. Tal como os animais. Os animais, apesar de ser alma vivente, eles retornam ao pó e fim da existência. Assim, o homem natural, como diz no livro de Eclesiastes, é para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como os animais. O que sucede a um, sucede ao outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais,
porque todos são pó e retornarão ao pó da terra. Seria isso? Raciocine e chegue a uma conclusão por você mesmo.